Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui tá bem alto, viu, Dudu? Mais do que isso aqui começa a estourar para vocês. Tá altão. Mas vamos lá então. A modulação para mim também aqui tá normal, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Nós iniciamos aqui então mais esse nosso estudo. Nós vamos para o nosso livro Astronautas do Além, autores diversos, o Chico psicografando e trazendo para nós aqui essas experiências, né, vivenciadas lá no grupo de estudos, lá do centro espírita que ele frequentava, lá em Uberaba, e Herculano Pires, como irmão Saulo, trazendo para nós aqui os comentários. Nós temos aqui então nesse nosso roteiro de hoje, nós vamos ver aqui o prefácio de Emmanuel, de Outras Dimensões, prefácio de Herculano Pires, Os Espíritos e os Astros, e teremos aqui as mensagens, né? São 28 mensagens, seguindo o mesmo caminho, né, dos outros livros. Vamos então aqui para fazermos a apresentação. Bom dia, Brás. Vamos aqui então fazendo a nossa apresentação. Emmanuel então de Outras Dimensões. Só para lembrar que quando ele fala de outras dimensões, ele mesmo trouxe para nós aqui uma nota de rodapé que diz assim: por outras dimensões desejamos dizer outros mundos, compreendendo-se que a matéria pode variar ao infinito em graus de densidade em relação aos temas fundamentais do progresso e do burilamento do espírito em plano a plano da evolução ou de mundo para mundo, né? Então, nota de Emmanuel. Bom dia, Fabi. Então, quando ele fala de outras dimensões, ele está tratando então, né, de mundos diversos em graus de dimensões diversas, sempre acompanhando a evolução dos habitantes, né, dos espíritos, assim como nós, que estamos aqui cada um no seu próprio mundo. Então ele diz assim na introdução. Nós estamos fazendo a apresentação do livro aqui, Fabi. Leitor amigo, mensageiros de outras dimensões, aqui estamos nas páginas deste livro, de mãos entrelaçadas, com os amigos corporificados na terra, a fim de entregar-te ao coração fraterno os informes da vida que tumultua e brilha além da morte. Tão só porque sejamos portadores de boas novas, isso não quer dizer que estejamos em condições de angelitude e fitando novas luzes, de angelitude. Somos apenas teus irmãos, carregando o buril do aperfeiçoamento sobre nós mesmos e fitando novas luzes sem que essas mesmas luzes brotem puras de nós. Caminhamos igualmente, qual te acontece em demanda ao mais alto. Ainda assim, temos um privilégio. Tanto quanto sucede aos carteiros do mundo que te buscam o endereço, entregando-te notícias de bênção e esperança, também nós, os viajores de outras estradas, alcançamos a porta de teu coração para dizer-te em palavras de paz que Deus é amor e luz em tudo quanto existe, que a morte é vida nova, que a justiça nos rege, que a dor nos aprimora, que o trabalho nos guia para além de nós mesmos e que a alegria imperecível a todos nos espera no infinito do tempo e nas forças do espaço para sermos um dia na suprema união, plenamente imortais ante o esplendor sem sombra da grandeza de Deus. Emmanuel, então, assina para nós aqui essa pequena introdução, e ela é datada lá de Uberaba, do dia 3 de outubro de 1973. Herculano agora, então, ele traz para nós aqui, irmão Saulo, traz para nós esse outro prefácio, intitulado Os Espíritos e os Astros, e ele vai trazer para nós, então, um pouco do entendimento sobre esse livro, né? Ele diz assim, então:
Nas sessões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigidas pelo próprio Kardec, não se manifestavam apenas espíritos terrenos. Entidades pertencentes a outros mundos comunicavam-se dando curiosas informações sobre a vida no cosmos. A coleção da Revista Espírita, correspondente ao período em que Kardec a redigiu, durante quase 12 anos, oferece-nos várias dessas comunicações. E mesmo antes desse período, como vemos em O Livro dos Espíritos, o codificador foi seguramente informado por espíritos de evidente elevação sobre os diferentes graus de evolução dos mundos, as inumeráveis moradas da casa do Pai, segundo a conhecida expressão de Jesus registrada nos Evangelhos. Episódio altamente significativo, menosprezado e ridicularizado pelos adversários da doutrina, foi o da comunicação de Mozart e de Bernard Palissy, que se diziam reencarnados em Júpiter. Vários desenhos de aspectos da vida em Júpiter foram transmitidos por esses dois espíritos, servindo de médium desenhista o famoso teatrólogo Victorien Sardou, que, por sinal, nunca se havia entregado a essa arte para a qual não dispunha, em seu estado normal, de nenhuma habilidade. Segundo disseram esses espíritos, Marte seria o planeta mais inferior do nosso sistema solar e Júpiter o mais elevado. As descrições mediúnicas de Marte nos oferecem uma visão do que podemos chamar o Averno espírita. Ou seja, o Averno é um lago vulcânico que existe na Itália, então mostrando que poderia ser ali como que, né, aquele ambiente infernal, segundo a descrição de alguns espíritos. Enquanto que Júpiter se define como o Olimpo espírita, né? O mundo dos deuses, né? O Monte Olimpo, é uma das montanhas mais altas, né, da Grécia, e simbolizava então o topo dessa montanha, a morada dos deuses. Mas aqui embaixo, no rodapé, nós temos uma nota que Herculano Pires coloca, né, quando se fala sobre o Averno, esse lago vulcânico, portanto, infernal, que simboliza, né, o que representa ali o planeta Marte. No rodapé diz assim, né, vide o que disseram os espíritos de Humberto de Campos e Maria João de Deus sobre o planeta Marte. Né? Então ele vai falando aqui sobre os dois. Marte Humberto de Campos e depois o planeta Marte Maria João de Deus lá no Cartas de uma Morta. Né? Então fazendo ali uma pequena oposição sobre aquilo que os espíritos trouxeram a Kardec, né? Falando sobre Marte como sendo um dos mais inferiores do nosso planeta, enquanto Humberto de Campos e Maria João de Deus trazem uma visão contrária, como Marte sendo mais evoluído que o nosso planeta. Independente disso, o Herculano Pires continua. As pesquisas astronômicas posteriores e as da astronáutica em nossos dias não desmentem essas informações no tocante ao que foi possível constatar até agora. É verdade que também ainda não as confirmaram, mas sugerem a confirmação. Né? Então, com relação ao ambiente inóspito, pelo menos, com relação à vida biológica, como nós conhecemos, então Marte realmente é um planeta bastante hostil, um planeta árido, né? E quando ele fala para nós aqui que as pesquisas astronômicas posteriores de Kardec, né, e a astronáutica em nossos dias, então lembrando aqui que nós falamos, né, de 50 anos, 49 anos precisamente, no passado, né, quando o Herculano Pires trouxe isso, hoje nós temos ali, né, já algumas sondas, temos ali alguns robôs, né, que se encontram lá em Marte, inclusive, né, já voando na atmosfera de Marte, fotografando e tudo mais. Então nada foi comprovado até agora, né? Mas ao mesmo tempo também Júpiter traz as suas características aqui, conforme os espíritos trouxeram, né? Deixa eu ver aqui, o Brás colocou... Perguntaram a Emmanuel, você confirma que Marte é habitado? Logo o homem chegará lá e se não tiver habitante, como fica? Nada de admirar, vocês vivem entre uma população enorme sem os ver. Né? Então,
eles estão acima do que avistamos, né? Então, isso quando se fala, né, se for falar sobre população espiritual, é uma coisa, né? Quando nós falamos em população biológica é outra. Então, quando nós falamos em vida em Marte, nós procuramos, né, vida realmente biológica, né, vida material. Mas os espíritos, né, pelo menos até agora, as nossas ciências já mostram que Marte não comporta a vida biológica como nós conhecemos, e ao mesmo tempo nós temos também, né, a vida espiritual que se encontra presente em todos os lugares, inclusive aqui entre nós também, né? Mas Herculano Pires, então, ele traz esse comentário aqui a esse respeito. Ele diz assim, então, no caso de Marte, os espíritos revelaram tratar-se de um planeta de precárias condições de vida, habitado por criaturas subhumanas e com vastas regiões de completa aridez. Essas condições estão hoje positivadas pelas sondas espaciais, mas a existência de vida humana ainda não foi verificada. Continua, entretanto, como possibilidade, pois Marte possui atmosfera e água, né? Então, muito mais se fala atualmente sobre Marte, né? As pesquisas, as buscas e tudo mais. No tocante a Júpiter, os astrônomos constataram que se trata do maior planeta do sistema, apesar disso, extremamente leve. Chegou-se mesmo a formular a teoria de que Júpiter seria um pequeno planeta de constituição sólida, mas envolvido por enorme camada de gás congelado. Essa hipótese corresponde à informação espiritual de que Júpiter é de constituição diferente da Terra, formada por matéria rarefeita. Daí a sua extrema leveza, apesar do seu grande volume. A população de Júpiter, segundo os espíritos, seria constituída de corpos materiais bastante leves, equivalendo ao nosso corpo espiritual. Kardec registrou essas informações e considerou-as lógicas, mas lembrou que a aceitação das mesmas como reais dependeria de investigações futuras, naturalmente a cargo dos astrônomos, pois o assunto não pertence especificamente à ciência espírita, cujo objeto é o espírito humano e as suas relações com os homens. O critério científico de Kardec, na pesquisa espírita, ficou mais uma vez bem patente com esse curioso episódio. Então, o que o Herculano coloca para nós aqui é que Kardec trouxe para nós essas informações e ele trouxe, né, ali uma observação dizendo que ele apenas publicou a título de inventário para que nós tivéssemos uma ciência do que os espíritos comentam sobre vida fora do nosso planeta, mas que isso precisaria realmente de uma confirmação futura. Então fica aí para as próximas gerações que poderão, né, falar um pouco sobre essa vida, nessa dimensão espiritual, nessa condição em que os espíritos aqui relataram para nós. Hoje, com o desenvolvimento acelerado das pesquisas cósmicas, a astronáutica é a ciência incumbida desse problema, né? Então, a astronáutica, né, é a navegação entre os astros, né? Então, diferente da aeronáutica, né, que é a navegação aqui na nossa atmosfera. E a teoria espírita da pluralidade dos mundos habitados, que o astrônomo Camille Flammarion, também médium de Kardec, aprovou corajosamente, já se tornou opinião pacífica nos meios científicos. Pouco a pouco vão se fazendo as provas da existência de vida semelhante à da Terra em outros mundos e outras galáxias. Também aqui é a expectativa da existência de vida fora do planeta, vida biológica, né? Quando a gente fala sobre exobiologia, que é aquela ciência que investiga a vida fora do nosso planeta, enquanto nós estamos procurando, né, seres inteligentes, né, fora do nosso planeta, essa ciência, a exobiologia, procura, na verdade, vida ainda microscópica e, naturalmente, né, dadas as condições da vida biológica no nosso planeta, que tem origem na água, então eles procuram em ambiente aquoso, né, qualquer resquício de vida biológica. Então, luas de Júpiter, né, então, Io e Europa são duas grandes luas que têm ali água congelada. Então, essa expectativa e até mesmo a ficção científica já vem explorando isso também, imaginando que lá
realmente existe vida bem diferente da que existe aqui no nosso planeta, em termos de constituição, né, em termos de anatomia, mas a biologia segue a mesma, né? Mas enfim, então é essa grande procura que se tem. E as nossas ciências continuam ainda procurando, né? São mais de 200 planetas já reconhecidos fora do nosso sistema solar, alguns poucos, né, com condições semelhantes naquela distância, né, entre as suas estrelas, para permitir que tivesse pelo menos água em estado líquido, para que a vida biológica também se desenvolvesse nessa mesma condição, mas nada ainda foi comprovado. O Espiritismo considera o homem como um herdeiro do cosmos. Seu destino não é apenas a Terra, durante a vida orgânica, e o mundo espiritual o mundo espiritual depois da morte. As moradas da casa do Pai o aguardam no infinito. Por isso a expansão marítima do século XVI começa agora a ser ampliada com a expansão celeste. Novas sagres se instalaram na Terra e as proas de suas naves não apontam para a imensidade oceânica, mas para a infinitude dos céus, né? Lembrando aqui que Novas Sagres lembra aqui, né, a famosa e muitas vezes até mitológica escola de Sagres, né, que os portugueses tinham criado lá na Península Ibérica, que era uma escola de navegação, tecnologia, formação de navegadores, de exploradores, né? Por isso, então, Portugal foi ali um dos grandes colonizadores daquela época. Vamos descobrir as terras estelares como os navegantes portugueses e espanhóis descobriram no seu tempo as terras oceânicas. Ao lado da astronáutica material, porém, existe a astronáutica espiritual. Os homens não avançam no espaço cósmico tão somente em naves construídas de metal. Avançam em seus escafandros espirituais em astronaves etéreas. São as almas viajoras de que falava Plotino, né, que era um filósofo grego, o sucessor de Platão na era helenística. Emigram de um mundo para outro no cosmos, da mesma forma que emigram entre os continentes da Terra. Por duas maneiras, portanto, o Espiritismo nos abre as sendas do infinito. A evolução terrena equipa o homem para a conquista material dos mundos de constituição semelhante à da Terra. A evolução espiritual equipa o espírito para a conquista dos mundos de constituição fluídica ou etérea. O homem, espírito encarnado, pode ser um astronauta do cosmo físico, num raio de ação limitado pelas possibilidades materiais. O espírito, homem desencarnado, é naturalmente um astronauta do além, dispondo de possibilidades infinitas em suas incursões pelo cosmos etéreo. A alma viajora de Plotino, que errava nas hipóstases do universo terreno, falando aqui sobre as diversas dimensões, né, em que a alma vai ascendendo conforme ela vai evoluindo, segundo Plotino. Então, essa alma viajora, elevando-se aos planos espirituais com a morte e voltando ao plano terreno com a reencarnação, adquire no Espiritismo um alcance infinito em suas migrações. Bastaria esse aspecto da doutrina para nos mostrar a sua plena integração na era cósmica. Nesse livro não há comunicações sobre outros mundos. Estamos ainda muito empenhados em nossos problemas planetários, que precisamos solucionar no âmbito doméstico da Terra, para cuidar de questões mais amplas. Mas nem por isso os espíritos comunicantes deixam de ser astronautas do além, pois descem das hipóstases do universo terreno, ou seja, dos mundos espirituais que circundam o nosso planeta, para nos trazerem as mensagens de fraternidade de outros mundos. É essa a razão do título escolhido para este livro. Somos todos, na verdade, astronautas do além. Se estamos hoje no aquém, imantados ao solo do planeta, é porque ainda nos encontramos na escola de Sagres do infinito,
sujeitando-nos aos cursos de preparação necessários ao controle futuro das viagens espaciais. E essa preparação abrange as técnicas diferenciadas, mas não obstante conjugadas, da astronáutica física e da astronáutica celeste. O desenvolvimento das faculdades psíquicas do homem se acelera em nossos dias porque a era cósmica já se iniciou. Os fenômenos paranormais de que trata a parapsicologia constituem o equipamento etéreo dos astronautas físicos, pois sem a telepatia, a pré-cognição, a retrocognição e a clarividência, nossos astronautas estarão sempre ameaçados pelas surpresas do meio cósmico. Os fenômenos paranormais nada mais são do que os fenômenos mediúnicos. Não existe um campo específico de fenômenos parapsicológicos. Os verdadeiros parapsicológicos não criam problemas com referência ao espiritismo, pois sabem muito bem que estão trabalhando em campo espírita. Só os falsos parapsicólogos, em geral incapazes de compreender a ciência que dizem cultivar e pretendem ensinar, estabelecem um conflito imaginário entre parapsicologia e espiritismo. Sofrem da cegueira mental do sectarismo ou de incompetência intelectual. São os beneficiários do preconceito cultural e religioso que impede até agora as nossas universidades de acertarem o passo dos seus currículos estreitos com as dimensões maiores dos currículos mundiais. Vivem parasitando a ignorância acadêmica e sugando impunemente a ignorância popular, desarmada diante do assalto vampiresco à sua ingenuidade. Aqui Herculano Pires dá uma beliscada, naqueles parapsicólogos que veem apenas os fenômenos da mente como algo relacionado à mente humana, sem intercâmbio com o mundo espiritual. A gente já viu muitos opositores que atacam o espiritismo, dizendo que comunicações mediúnicas, a mediunidade como um todo, nada mais é do que um fenômeno paranormal, fruto da mente do próprio indivíduo, do próprio paranormal. Lembremos aqui da escola formada pelo Padre Quevedo, por exemplo. Este livro prova, em seus vários capítulos, que refletem a vivência real da mediunidade em nossa terra, que os fatos mediúnicos são a matéria-prima da pesquisa parapsicológica. Dispomos de uma tradição de mais de um século nesse terreno, mas os nossos meios universitários preferem marcar passo na retaguarda da cultura mundial, franqueando aos incompetentes e aos espertalhões os poderosos filões mediúnicos de nossas camadas populares. Aqui ele vai lembrar também que a parapsicologia costuma também ali, em algumas universidades, ser ali, ter um grupo de estudos desses fenômenos, mas mais uma vez sem entrar no campo espiritual, entrando apenas no campo da mente. Para finalizarmos, o material reunido neste livro corresponde ao período que vai de 14 de janeiro de 1973 a 21 de julho de 1973, na divulgação das mensagens psicográficas recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, seguidas dos comentários de Irmão Saulo, pseudônimo de que nos servimos para a publicação de crônicas espíritas na imprensa há mais de um quarto de século. Com este, são 3 os volumes já publicados, sendo os 2 anteriores os seguintes: Chico Xavier pede licença e Na Era do Espírito. Esses volumes documentam de maneira viva a atividade mediúnica de Francisco Cândido Xavier e seu relacionamento direto com a vida do nosso povo. As explicações do próprio médium sobre as condições e as motivações da recepção dessas mensagens constituem valioso material de estudo para todos os que realmente se interessam pelos problemas espirituais. José Herculano Pires assina então essa introdução no dia 3 de outubro de 1973, aqui em São Paulo. Então, eis aqui para nós essa introdução.
trazendo então aqui, né, o que é esse livro, qual é o seu objetivo. E a partir dos dois últimos que nós estudamos, né, deu para ver como eram as atividades do Chico naquelas reuniões públicas, em que debates aconteciam, em que dúvidas eram tiradas, em que algumas consolações também ali eram realizadas, junto àqueles que participavam daqueles grupos, né, participavam daquelas reuniões. Então nós tínhamos ali a junção, como Herculano Pires orientou lá no primeiro livro, Chico Xavier pede licença, enquanto alguns debates aconteciam, né, o Chico ficava então reservado, e depois, ao final dessas discussões, desses estudos, vinham então mensagens a partir do Chico, né, por parte do Chico, a partir do Chico, para que desse ali um endosso ou um esclarecimento sobre aquilo que foi conversado, né? Então é isso que Herculano Pires fala a respeito desses 3 livros. Então, feita aqui então a nossa apresentação, só fechar algumas janelas aqui extras que estavam abertas. E vamos lá. Então a gente já inicia também aqui, feita essa introdução, na primeira mensagem, intitulada Tarefeiros da Doutrina. E o Chico traz para nós essa introdução. Em nossa reunião, eram muitas as considerações em torno dos companheiros encarregados da divulgação do Espiritismo. As opiniões eram as mais diversas quando as tarefas foram iniciadas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu o item 5 do capítulo 20 sobre os tarefeiros de nossa doutrina de amor e luz. E o nosso caro Emmanuel, como sempre sucede, comentou o apontamento em estudo na página Legendas do Obreiro da Verdade. Bom dia, Marião. Então, só para a gente poder reforçar aqui, estou pegando aqui para nós, só um instante. Aqui uma pequena mensagem, então, que veio para nós do Espírito Verdade. Então era o capítulo número 20, Trabalhadores da Última Hora. Esse tema ele é sempre bastante provocativo para nós, né? E nessa mensagem, Obreiros do Senhor, diz assim para nós: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a fizestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores amistosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus.
Então aqui Espírito e Verdade, Paris, 1862, né? E aqui então no resumo né, nós trabalhamos pela causa e não por causa, né? Porque por causa nós temos os nossos motivos pessoais, temos ali os nossos interesses pessoais. E quando nós trabalhamos pela causa, aí sim nós anulamos os nossos interesses e buscamos ali o interesse maior. O interesse da maioria, né? Então foi a partir, né, dessa mensagem que inspirou então essa mensagem de Emmanuel, Legendas do Obreiro da Verdade, e diz assim para nós. Então, quais são as legendas? Então, são vários itens que vão sendo trazidos para nós aqui por Emmanuel, né? Então, vale a pena que a gente refletir sobre elas. Bom dia, Didima. Então, compreender que as necessidades e as esperanças dos outros são fundamentalmente iguais às nossas. Auxiliar, sem exigir que o beneficiado nos tome as ideias. Reconhecer que a divina providência possui estradas inúmeras para socorrer as criaturas e iluminá-las. Aprender a tolerar com paciência as pequenas humilhações, a fim de prestar os grandes testemunhos de sacrifício pessoal, que a causa da verdade lhe reclamará, possivelmente algum dia. Esquecer-se pela obra que realiza, guiar-se pela misericórdia e não pela crítica, abençoar sem reprovar, construir ou reconstruir sem ofender ou condenar, trabalhar sempre sem o propósito de ser ou parecer o maior ou melhor ante os demais, cultivar ilimitadamente a cooperação e a caridade, coibir-se de irritação e de azedume, agir sem criar problemas, observar que sem a disciplina individual no campo do bem, a prática do bem se faz impossível. Respeitar a personalidade dos companheiros. Encontrar ocasião para atender à bênção da prece. Deter-se nas qualidades nobres e olvidar as prováveis deficiências do próximo. Valorizar o esforço alheio. Nunca perder tempo. Apagar inimizades ou discórdias através da desculpa fraterna e do serviço constante que devemos uns aos outros. Criar oportunidades de trabalho para si, ajudando aos outros no sentido de descobrirem as oportunidades de trabalho que lhe digam respeito à capacidade e às possibilidades de realização, conservando em tudo a certeza inalterável de que toda pessoa é importante na edificação do reino de Deus. Então Emmanuel trouxe para nós aqui essas mensagens, né, e para nós que nos dedicamos, né, tão palidamente, né, às tarefas relacionadas, né, com a doutrina espírita, com o cristianismo, né, servindo na seara do Mestre, né, junto com tantos outros grandes trabalhadores, aqui então tem esse pequeno roteiro de tudo que deve ser bem compreendido no exercício desse trabalho junto, né, a essa causa que nós abraçamos. Então são cada um desses itens aqui falando especialmente sobre anular-se diante do trabalho que tem que ser feito, sobre o espírito de fraternidade entre todos aqueles que trabalham, a paciência na relação com os colegas de trabalho e também com aqueles que de alguma forma buscam o auxílio, né, de acordo com as suas necessidades. Então ele vai trazendo para nós aquele roteiro que deve ser colado, né, Andréia, no mural das casas espíritas, deve ser publicado nos sites, colado na porta das instituições para que todos se lembrem, cada vez que passar ali, cada vez que ler esse texto, se lembrar do seu real propósito, colado na porta, colado na nossa frente, né, Fabi? Colocar o tempo todo. Depois eu vou copiar esse texto para a gente usar ali para as nossas reflexões, para que a gente se lembre o tempo todo, né, o quão difícil é, sem dúvida nenhuma, o exercício desse tipo de tarefa.
né? Mas aqui fica o roteiro. Se nós conseguirmos aqui colocar em prática, pelo menos aqui, né, 10% do que está aqui, colocar em prática de uma forma bem feita, nós já estaremos ali num bom caminho. Mas Emmanuel, o que ele traz para nós então, são 20 itens. Em cada um desses itens aqui nós temos então um motivo para profundas e valiosas reflexões. Né? Da mesma forma também, Angelina. Aliás, a Angelina tinha colocado aqui em cima para nós. Atualmente, alguns que foram considerados como tal, hoje estão trabalhando nas instituições espíritas. Expor o médium José Araújo, que a própria expôs, né, o médium José Araújo, que a própria família o internou, se não fosse o encontro com a doutrina. Seria considerado como tal, né? Atualmente faz palestras contando a sua história no Brasil e em outros países, né? Então, bacana. Então, foi ali através, né, de duras penas que muitos trabalhadores ali se encontraram, né, no caminho do bem e percebendo ali que era exatamente ali o fator mediúnico, né, que provocava esses desequilíbrios, até que conseguiu ali fazer o trabalho bem direcionado, né? Aí sim retomou o equilíbrio que tanto desejava. Brás colocou, né, a caridade pura e o amor em ação. Então esse é o grande lema, né, que é tão importante para todos nós. Mas Herculano Pires, então, ele traz para nós aqui um comentário: todos são importantes. Vamos lá, então. Somos iguais perante a seara, porque somos todos iguais perante o Senhor da seara. Deus não faz acepção de pessoas, nem de posições, e muito menos de instituições. O item 5 do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo estabelece esta condição essencial. Felizes os que estiverem trabalhando no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Emmanuel conclui a sua mensagem lembrando que toda pessoa é importante na edificação do reino de Deus. Querer que não haja discordâncias entre os que trabalham na divulgação e na sustentação da doutrina seria acalentar quimeras. Cada consciência humana, como ensina Huber, é um ponto na correnteza da duração. Cada um de nós está colocado no ângulo determinado do eterno fluir da realidade. Cada qual, portanto, tem a sua maneira própria de ver as coisas. O Espiritismo nos ensina que nos completamos uns aos outros pelas nossas diferenças. Mas se diferimos nos acessórios, concordamos sempre no essencial. Por isso mesmo a caridade, que é o amor em ação, deve eliminar as arestas do nosso personalismo, ensinando-nos que todos somos importantes na busca e na conquista da verdade. Claro que não devemos concordar com tudo e tudo aprovar em silêncio, pois a tolerância de acomodação equivale à cumplicidade com o erro. A crítica maldosa e orgulhosa que condena tudo o que é feito pelos outros é a negação da caridade. Mas ai de nós, se suprimirmos a crítica do meio espírita, porque é ela, quando sensata e sincera, a prática da vigilância que Jesus ensinou e Paulo exemplificou. Como utilizar o crivo da razão de que nos fala Kardec, se abdicarmos do direito de pensar que mais do que um direito é um supremo dever do espírito? Quando diz Emmanuel, guiar-se pela misericórdia e não pela crítica, está se referindo à crítica negativa que nasce do orgulho, e não à crítica positiva que brota espontânea e necessária do julgamento imparcial e fraterno, objetivando corrigir e, portanto, ajudar. O lema valorizar o esforço alheio não implica a valorização dos erros e dos enganos do próximo, mas o reconhecimento dos esforços feitos por todos a favor da causa comum. Todos precisamos de misericórdia,
Mas a misericórdia, como Deus nos mostra em sua lei de ação e reação, não é a aprovação de erros e ilusões, e sim a correção e o esclarecimento. Então essa é a mensagem aqui, o comentário de Herculano Pires, nessa mensagem, a partir dessa mensagem, Legendas do Obreiro da Verdade, que por sua vez veio motivada pela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Trabalhadores da Última Hora, os Obreiros do Senhor. É um tema, né, um tema de grandes debates, quando se fala, né, sobre esse trabalho fraterno. A gente pode colocar trabalho voluntário, porque o trabalho voluntário é aquele em que o indivíduo voluntariamente se doa por aquela causa. Mas quando nós falamos em trabalho fraterno, ele vai além, porque ele não entra apenas na relação que o indivíduo tem com o trabalho, com a instituição, mas ele vai também imantado pelos valores de fraternidade que move aquele indivíduo. Então ele passa de um trabalho braçal, um trabalho intelectual, de qual seja lá qual for, um trabalho afetivo, mas de um trabalho moral, porque aí então é um envolvimento com uma causa que tem por objetivo beneficiar aqueles que se apresentam nas suas condições numa condição de carência, uma carência afetiva, uma carência material, uma carência emocional, seja lá como for. Então, falar sobre o trabalho voluntário, falar também sobre esse trabalho fraterno seria ali, né, um campo bastante amplo para ser explorado. Mas a orientação que Emmanuel traz para nós aqui, e Herculano Pires depois reforça nas suas colocações, deixa eu só pegar o texto de novo aqui, nesse Legendas do Obreiro da Verdade, né, ele vai trazendo para nós aqui sobre a compreensão com as necessidades dos outros, e a gente tem falado recentemente, né, nos nossos estudos, a respeito daqueles que nem sempre se apresentam para receber um benefício do modo como nós gostaríamos. Porque o ideal, dentro da nossa visão, é aquele que vem ali em busca da nossa ajuda, do nosso auxílio, e depois ele se desmancha em agradecimentos para poder massagear e alimentar o nosso ego. Então aquele que eventualmente se serve do nosso trabalho e ele simplesmente vira as costas e vai embora, satisfeito ou não, geralmente significa para nós uma contrariedade, uma frustração, porque nós gostaríamos de receber o agradecimento e o agradecimento não veio, exatamente porque o nosso orgulho também ele é um dos participantes, né, dessa tarefa, e o orgulho quer ser satisfeito, ele tem ali quase que vida própria, né? Então, enquanto nós queremos trabalhar humildemente, o orgulho exige o reconhecimento. Então, o que Emmanuel fala para nós aqui é exatamente isso, compreender as necessidades e esperanças dos outros, né? Então, quando nós falamos sobre aqueles que trazem, né, as patologias da alma, né, o coração fechado, né, muitas vezes ali, né, um estado de humilhação, que durante tanto tempo recebeu nãos, recebeu ali críticas, recebeu apontamentos, e depois vem a nossa vez de oferecer aquele tipo de serviço, e o indivíduo então reage de uma forma que não nos satisfaz. Geralmente nós ficamos frustrados, mas o que Emmanuel coloca é compreender as necessidades do outro. A gente lembra aquela passagem, né, Brás, que a gente comentou aquela vez do famoso cobertor, né, que é doado para aquele que está numa condição de rua. Então, né, nós comentamos aqui aquela passagem, aquela vez que um grupo de voluntários distribuindo cobertores aqui em São Paulo, colocou um cobertor, né, foi oferecer um cobertor para o morador de rua, né, uma pessoa que estava na condição de morador de rua, e aí então naquele frio, aí ele acordou a pessoa, colocou o cobertor do lado dizendo, olha, eu estou entregando o cobertor para você. E a pessoa brigou com ele, com o voluntário, dizendo que não queria ser perturbado, que não queria ser incomodado e tudo mais, e aquele trabalhador ficou meio frustrado com isso. Poxa vida, mas eu estava lá de madrugada, naquele frio, entregando o cobertor para ele, quando eu fui oferecer, ele brigou comigo, ficou ali todo aborrecido, e ele levou essa questão para a casa espírita para falar ali com os mentores do trabalho. E o espírito falou, mas por que você foi acordar ele?
Por que você simplesmente não deixou o cobertor do lado dele? Você esperava o quê, né? Que ele beijasse sua mão, que ele te agradecesse? Deixa o cobertor e vai embora, ele faz o que ele quiser depois. Né? Então, assim, é boa, até mesmo nesse processo do servir, nesse processo de auxiliar o outro, nós precisamos ter também esse entendimento de que muitas vezes, mesmo que de uma forma carinhosa de nossa parte, a forma como o trabalho ele é prestado, como o trabalho é oferecido, é para o outro ali, né, uma situação de constrangimento. Então, quanto mais nós nos anularmos e visarmos apenas na compreensão e nas esperanças dos outros, que são necessidades e esperanças muito semelhantes às nossas, nós então simplesmente ali atendemos e seguimos em frente, sem a necessidade de fazer com que o outro se rebaixe. Porque a gente pensa sempre, né, independente da posição em que nós estamos, seja na posição de quem serve ou na posição de quem é servido, todos nós trazemos o nosso orgulho. Enquanto o nosso orgulho deseja o reconhecimento, aquele que está recebendo o benefício está tendo o orgulho ferido, muito machucado e muitas vezes com muitas cicatrizes por todas as humilhações que ele já vivenciou na vida. Então nós temos que compreender, invertendo os papéis, se fôssemos nós estendendo a mão, como é que nós gostaríamos de ser tratados? Então simplesmente ali nós nos anularmos diante da tarefa e deixar que a própria tarefa faça ali o seu trabalho. Então esse é um dos pontos que é colocado para nós sobre essa compreensão. Então aqui é a mesma coisa, né? Também aqui no segundo ponto que Emmanuel coloca, auxiliar sem exigir que o beneficiário nos tome as tais ideias. Então, assim, principalmente nos trabalhos que nós encontramos hoje, né, especialmente nos trabalhos que trazem uma característica, né, de uma religião, então são grupos de missionários, grupos de trabalhadores que vão oferecer aquela assistência, quantas e quantas vezes aquela pessoa acaba sendo quase que exigida que ela abrace as mesmas ideias que nós. Então, assim, olha, você precisa participar disso, você precisa receber você precisa viver, pensar como eu penso. Então essa mudança de tentar violar a consciência do outro, explorando a sua necessidade, acaba sendo para nós ali algo que simplesmente mancha ali a nossa proposta, porque por maior que seja a nossa boa vontade, essa boa vontade se anula diante da nossa imposição. Então é claro que a gente vai procurar auxiliar da melhor forma, mas sem a preocupação de esperar que o outro passe a pensar como nós. Então, como eu coloquei para vocês, geralmente as religiões, né, nós temos trabalhos espíritas, trabalhos católicos, trabalhos evangélicos. Então fazer o bem sem olhar a quem. E esperar que ele deixe de ser quem ele é, para poder, como condição para que ele seja beneficiado. Mas mostrar através do trabalho, através da caridade que é prestada, que ele pode ser diferente dentro das escolhas que ele fizer, para que essas escolhas o transformem realmente numa pessoa melhor. Então muito cuidado com isso também. O Brás colocou um dia eu tinha apenas R$2 no bolso, um pedinte me pediu ajuda, dei os R$2 e ele virou e para mim disse, né, só isso? Avancei a mão dele, né, e tomei o dinheiro. Ele reagiu, não, tá bom, devolvi na hora, né. Disse para ele que era o único que eu tinha naquela hora, né. Pois é. Eu me recordo, Brás, eu contei para vocês lá naquela época, quando eu era garoto, criança ainda, né, eu estava na escola, ali no que hoje é chamado de 7º ano, 8º ano, né, que era ali 6ª série, 7ª série. Eu estudava num colégio salesiano, né, o Colégio Dom Bosco, e um colega, né, um amigo, na verdade, nós, né, Dudu? Um amigo, né, ele chegou de manhã e eu percebi assim, né, olhando no cabelo dele, que tinha manteiga no cabelo. Assim, uns respingos de manteiga, né? E claro, né, o que é isso que tem no seu cabelo? Né, ele falou manteiga, eu falei, manteiga, mas como é que manteiga foi parar no seu cabelo, na parte de trás do cabelo, ainda na nuca? Né? Aí ele me contou a história, ele falou assim, não, é que minha mãe, todos os dias ela dá pão com manteiga para um homem que mora na rua. E sou eu que levo, né? Vindo para a escola, eu passo e entrego para ele. E naquele dia ele jogou o pão em mim. E aí ficou aquela manteiga no cabelo dele. E com um garoto, né, de 13, 14 anos de idade, vem aquela dúvida, né? Mas como é que pode alguém recebendo um pão com manteiga na parte da manhã, bem cedinho, a gente entrava às
7h20 na escola, então devia ser ali 15 para 7, 7 horas, alguém vai oferecer pão com manteiga, e ele joga esse pão com manteiga, né? Na época essa palavra não existia no meu vocabulário, mas hoje a gente pensa, né? Mas como é que aquela pessoa pode ter tamanha ingratidão por alguém que faz isso por ele? E aí então a gente vai começando a compreender, e inevitavelmente me deparei com aquela mensagem que eu sempre comento com vocês, de Joana, que fala sobre as doenças da alma. E quando eu li, eu não me recordo onde eu fiz a leitura desse texto, em que livro estava, mas assim, a primeira imagem que me veio foi assim como se abrisse o baú de memórias na minha mente e aquela cena me viesse de imediato, de perceber que naquele momento em que aquela pessoa jogou aquele pão com manteiga, o que ela sentia para poder ter aquela revolta toda. Então, na verdade, não era uma revolta por aquele garoto que foi levar o pão, não era o pão com manteiga que foi entregue para ele, mas era a situação de humilhação, de constrangimento. Por isso que a gente percebe que, até mesmo para fazer caridade, nós precisamos fazer um curso muito extenso, um curso muito intenso, para a gente entender o significado da caridade. Porque caridade não é apenas você entregar um pão, não é apenas você dar o dinheiro, é você saber fazer isso, para que aquela pessoa não se sinta humilhada diante daquilo. Porque são muitas e muitas vezes em que você entrega alguma coisa para alguém, em que nós entregamos alguma coisa para alguém, com o nariz levantado dizendo, eu sou aquele que está fazendo uma caridade para você que é um coitadinho. E nesse momento aquela pessoa se sente constrangida. Nesse momento aquela caridade se torna na verdade uma faca, que acaba sendo cravada no seu coração, machucando ainda mais. Então naquele momento me pensei, né? Antes daquele pão com manteiga, quantas humilhações aquela pessoa recebeu? De repente, naquele mesmo dia, de repente, minutos antes, que alguém ali pode ter dito um desaforo, pode ter feito ali uma humilhação para aquela pessoa, e aí então veio esse garoto entregando um pedaço de pão e ele se sentiu assim. A caridade, que era para poder aplacar a sua fome, que era um gesto de amor a princípio, que foi feito ali por aquela mãe que pediu para o filho fazer aquilo, mas para aquela pessoa foi ali uma agressão. Então a gente vê como é difícil fazer caridade, no sentido de que nós precisamos estar preparados para isso. Dudu colocou, né, primeiro uma pergunta é sempre bom, né? Então, quer dizer, sempre, até mesmo, né, a gente já estudou também aqui, Dudu, eu me recordo que você trouxe para nós, né, uma mensagem de um amigo do plano espiritual, quando a gente falava sobre os invisíveis da sociedade. E esse colega veio dizer exatamente que viveu nessa condição. Que ele se encontrava ali em abandono, que ele se encontrava naquele sofrimento todo, e ele desencarnou como um completo invisível. As pessoas tropeçavam, né, quase tropeçavam nele, nas calçadas onde ele se encontrava, e ele era simplesmente ali um monumento daquilo que, infelizmente, né, a sociedade acabou construindo. O Braz lembrou aqui na expressão pão duro aparecer no Rio de Janeiro, um pedinte pedia dinheiro. Se o cara não desse, ele dizia, então me dê pelo menos um pão duro, né? Quando foram ver, ele tinha uma big mansão, né? Pois é, triste, né? Então, aqui então nessa colocação, para a gente poder finalizar, Emmanuel então fala muito aqui, né? Esquecer-se pela obra que realiza. Guiar-se pela misericórdia e não pela crítica. E tem situações na nossa sociedade que para nós são também muito provocativas, né? Principalmente quando nós vemos hoje, né, que existem aqueles que são espertos e que se beneficiam da caridade, da assistência e tudo mais. Quantas e quantas vezes nós vemos isso? Por exemplo, aquela pessoa que tenta passar 2 vezes numa fila de doação. Então você faz uma doação de uma cesta, você faz uma doação de um brinquedo, de um doce, de qualquer tipo de produto, e aquela pessoa passa, depois ela procura passar de novo, ou pede para alguém da família passar de novo. E eu fico imaginando, né, como a gente pode ter como exemplo, se o Chico fosse um desses trabalhadores doando isso, se ele negaria dizendo assim, olha, eu não vou doar para você esse objeto, esse produto, porque você já pegou. Ele certamente faria de novo essa doação, dizendo que se essa pessoa passou 2 vezes, é porque ela precisa muito. E a gente vai lembrar que não é uma questão de precisar muito no sentido material,
É porque, sendo um doente da alma, ela precisa daquele gesto para entender, para passar 2 vezes naquela fila para entender o que é o amor. Mesmo que diante do trabalho ela esteja prejudicando outras pessoas, mas para ela está recebendo. Então tudo isso é muito importante. E Herculano Pires coloca para nós também que é muito importante nós ficarmos atentos ao benefício do trabalho. Por isso todo esse critério de controle, todo esse critério de conhecer as pessoas, de avaliar ali as suas necessidades, para que aqueles que realmente precisam sejam beneficiados. Mas para aquele que procura burlar isso tudo, que ele seja visto como um doente e tratado dessa forma. E não simplesmente humilhado por aquilo que ele tenta fazer. Porque a esperteza dele, na verdade, nada mais é do que uma distorção, uma deformidade no seu caráter. Que quando despertar sua consciência, estando sempre perto desse gesto de amor, ele vai aprender e um dia a sua consciência vai dizer: você se lembra quando você fez isso para aquelas pessoas? Então todo tipo de caridade que nós fazemos, todo tipo de ação no bem, dentro dessa proposta de Emmanuel, colocando para nós os obreiros da verdade, né? Temos ali que estar prontos para saber fazer isso. Não é apenas fazer a caridade, mas é saber fazer a caridade. Da mesma forma que aquele que recebe a caridade também precisa saber receber a caridade. Porque enquanto ele é um orgulhoso precisando da caridade, ele sempre vai ser aquele que aceita, mas aceita de uma forma com indignação. Quando ele realmente tiver a humildade instalada no coração, aí sim ele vai saber receber aquilo e o sentimento de gratidão vai ser verdadeiro. Então tem muita coisa para a gente aprender, né? E certamente nós teríamos valiosos depoimentos de todos nós, de outros trabalhadores que tiveram contato com experiências das mais diversas, na relação com aqueles que precisam de ajuda, na relação com os colaboradores, e aí a gente vai entrar, que seria um outro tema para que a gente pudesse reforçar, lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a relação de hierarquia dentro do trabalho. Ou seja, naquela relação entre aqueles que coordenam o trabalho e aqueles que trabalham, aqueles que são coordenados na forma como eles se colocam. Então é a relação que vem de cima para baixo, tendo ali, né, o respeito pelos subordinados, tendo ali, né, o reconhecimento pelos esforços, auxiliando na correção daquilo que não é bem feito, e da mesma forma entre os pares e entre aqueles que estão subordinados. Para também reconhecer que aqueles que estão na condição de coordenadores, de líderes daquele trabalho, que eles também ali aceitem as orientações que são feitas, porque não é uma questão de pessoa para pessoa, mas é uma relação dentro da própria instituição. Tudo isso para nós vem então como profundas reflexões que todos nós precisamos desenvolver. Mais uma vez, esse seria um tema que demandaria horas para que a gente preparasse, trouxesse aqui, né, depoimentos, experiências, para que a gente compreendesse o que é sermos trabalhadores. Muito bem, bom dia, professor. Muito bem, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho então, né, a Angelina colocou, né, agora na pandemia um jovem de rua me chamou de ingênua. Com compaixão fui entregar alguns alimentos. Quando entreguei, ele era de rua e morador de rua não cozinha. Ele pegou biscoitos e outros simples, né? Falou depois, né, antes de doar, pergunte se é de rua, né? Pois é. É importante saber isso também, né, Angelina? Isso aí somente através da experiência, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, olha, eu estou te dando aqui arroz, feijão, batata, e onde a pessoa vai preparar tudo isso? Né? Então isso é muito importante, uma experiência valiosíssima que você trouxe para nós agora. Até nisso nós temos que ficar atentos. Para que público o trabalho está sendo feito e quais as condições daquela pessoa. A Fabi trouxe para nós aqui uma mensagem para a gente poder concluir, né? Muito obrigado pela participação. Nossa querida Ana aqui conosco. Diz assim para nós. Queridos amigos, bom dia a todos e muita paz em seus corações. As mensagens que estamos estudando hoje trazem diretrizes muito precisas para os trabalhadores espíritas e para todos aqueles que se colocam a trabalho do ser humano em todas as atividades que Deus disponibiliza para colaborarmos com o desenvolvimento uns dos outros e de nós mesmos por meio do exercício da fraternidade, da caridade, do amor. Porém, amigos, estamos em processo de aprendizado. Afinal, quem de nós pode se arvorar em mestre
senão o Cristo Jesus. Porém, precisamos reconhecer que nosso aprendizado começou há pouco tempo, séculos talvez, e se aqui estamos, estamos na condição daqueles que já podem realizar provas mais difíceis, de acordo com as lições que já tivemos. Tenhamos coragem, fé e vontade. Parece difícil se olharmos para todas essas diretrizes como metas a serem atingidas aqui, agora. Mas se dermos o melhor de nós mesmos e exercitarmos o amor dia a dia na esfera do nosso melhor esforço, estaremos aos poucos absorvendo todas essas lições como o operário que não está ali apenas para trabalhar na obra, mas quer trabalhar com excelência, dando o seu melhor e estudando muito para isso. Lembrem-se, amigos, as provas não têm como objetivo conseguir de nós um gabarito ou altas notas. As provas vêm para que utilizamos o que aprendemos em teoria, para que essa teoria seja fixada em nossos corações, tornando parte do nosso ser, transformando-nos sempre. Por isso, as tantas provas em nossa vida somente mostram que já temos muito que vivenciar. Mas não é só. Vocês já viram um professor administrar uma prova sem a certeza de que o aluno está preparado? Avancemos, queridos, com coragem e fé. Fé na vida, fé em vocês mesmos. Lembrem-se que o bem que fazemos depende do esforço de cada um. E então cada qual tem sua medida, e atente-se à consciência que nos avisa quando estamos aquém do que realmente podemos. A obra está em andamento, e é preciso bons trabalhadores. E não se surpreendam se quando as areias do tempo varrerem os fatos de hoje, vocês sejam convidados a retomar os trabalhos iniciados, porque Deus nunca deixa de ser os esforços, de ver os esforços dos aprendizes fiéis, e nem deixa de reconhecer o trabalhador sincero que busca superar a si mesmo nos dias difíceis que vivemos quando ainda estamos lutando para nos tornar os trabalhadores ou ainda os filhos que o Pai espera que sejamos. Muita paz. Então, a orientação da nossa querida amiga, trazendo para nós aqui essas reflexões. Lembrando que o trabalho, a gente vai percebendo que, aos poucos, o trabalho vai nos transformando. E essa transformação não é apenas uma transformação interna de nós para nós mesmos, mas é uma transformação que de nós começa também a irradiar, conforme a gente vai amadurecendo. Então, fiquemos atentos a isso, nós que somos trabalhadores, de uma forma ou de outra, em qualquer tarefa que seja. Toda tarefa é oportunidade para nós mesmos quando nós fazemos com amor. Até mesmo aquela tarefa, como a gente sempre lembra, uma tarefa profissional. Eu sou um profissional, eu ganho para isso. Se ganha, tem mais obrigação de fazer melhor ainda. Porque se nós temos a disposição de fazer isso de uma autodoação, imaginemos quando nós somos recompensados pelo trabalho. Maior ainda a nossa responsabilidade. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Belíssimas reflexões para começar aqui esse nosso livro. Então, Astronautas do Além, nessa nossa apresentação, nos prefácios e nessa primeira mensagem, já despertando aqui a nossa atenção para esse grande